Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, né, trazendo para a igreja aquilo que Deus tem ministrado em meu coração. E eu tenho feito uma série de estudos que fala sobre oportunidades. E eu fiquei pensando, nós temos que agradecer muito essa oportunidade de estarmos aqui através dessa ferramenta, né, que é a nossa internet, os nossos smartphones, computadores, tablets, enfim, toda essa ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos para que a gente não deixe de compartilhar a palavra dele, não deixe de proclamar o evangelho, não deixemos de fazer aquilo que ele nos chamou. E eu fiquei pensando se isso tudo, esses tempos difíceis que estamos vivendo, se tivesse ocorrendo alguns anos atrás, naquele tempo de internet discada, naquele tempo que um computador com internet dentro de uma casa era um artigo de luxo, naquele tempo em que a gente nem sabia o que era um smartphone. Então vamos louvar ao nome do Senhor por termos essa oportunidade, né, de estar unidos unidos cada um em suas casas, através dessa ferramenta que é a internet, que saibamos usar da forma correta, que saibamos aproveitar essa oportunidade que Ele tem nos dado. Amém? Eu estou muito feliz, eu estou animada porque Deus me trouxe uma palavra no livro de Êxodo e nós amamos toda a palavra de Deus, mas todos nós temos aquele livro que a gente tem um apego maior, e o livro de Êxodo é isso para mim. E Deus me deu uma palavra no livro de Êxodo, no capítulo 13. Então quero convidá-los a estarem abrindo sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Vamos pular para o versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Gente, Estava arrumando o celular. Êxodo, a palavra êxodo significa saída, significa partida. Então esse momento aqui que acabamos de ler está relatando exatamente como que foi a saída do povo de Israel do Egito, como que foi a libertação desse período que esse povo teve lá cativo, como escravo. O livro de Êxodo narra como que foi essa libertação do povo. E na palavra de Deus diz que o próprio Deus fez com que esse povo passasse pelo deserto. O próprio Deus conduziu esse povo ao deserto. Para quê? Deus queria ali tratar algo neles. Deus queria ali que eles passassem por um processo, por um amadurecimento, por um aprendizado, por uma capacitação que eles com certeza não aprenderiam, não iam absorver esse aprendizado se eles estivessem numa zona de conforto. E no versículo 21 diz que Deus se apresentava a esse povo durante o dia como uma coluna de nuvem, né? Durante o dia, essa coluna de nuvem guiava o povo no deserto, e durante a noite Deus se apresentava a esse povo como uma coluna de fogo que ia iluminando o caminho. Então essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo era uma representação visível do próprio Deus a esse povo. E eu quero hoje falar sobre 3 pontos em relação à representação de Deus em nossos processos, a representação de Deus em nossos desertos. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que Deus não nos revela o processo. Como assim? Deus nos chama e revela a promessa que Ele tem para nós, mas Ele não nos revela que caminho que a gente vai ter que percorrer até chegar a essa promessa.
Imaginem só se Deus revelasse a Moisés todo o percurso que eles iam ter que enfrentar até chegar à terra prometida, até chegar à terra que manava leite e mel. Imagina Moisés falando para o povo: gente, ó, é o seguinte, nós vamos, conseguir sair do Egito, eu vou libertar vocês, mas vai ter uns probleminhas aí no meio do caminho. Ó, nós vamos sair a pé e logo de início vamos ser perseguidos por um exército grande, por um exército que vai vir a cavalo, carros de guerra, infantaria, um exército preparado para a guerra mesmo. E depois disso, vai rolar um estresse no Mar Vermelho, mas vamos ser confiantes que Deus vai chegar com livramento. Então, com certeza nem um terço daquele povo iria, porque, e além disso tudo, povo, isso vai durar 40 anos. Vamos ser sinceros, gente, quem iria? Então, Deus, no momento que Ele chama, que Ele liberta, Ele pode revelar para você a tua promessa, onde você vai chegar, o que Ele quer, mas Ele não vai revelar todo o processo, o que você vai ter que percorrer, o que você vai ter que andar até chegar a esse processo. Eu fico imaginando na minha vida, desde o momento que Deus me chamou até hoje, esse momento que eu estou falando aqui com vocês, se Deus tivesse me revelado tudo que eu teria que passar, eu ia falar: Deus, com todo respeito, mas isso não é para mim, Você deve estar me confundindo, eu não tenho força, eu não sou capaz. Seriam essas a minha resposta para Deus, se Deus me revelasse tudo que eu já passei até hoje. A gente iria fugir se Deus nos revelasse esse processo. Mas é Ele que nos capacita, é através da força dEle. Então, é por isso que Ele não faz essa revelação, do que a gente vai ter que percorrer. Porque nós somos limitados, nossos pensamentos são limitados. Então, Deus ele tem esse cuidado de não nos revelar. Mas apesar dele não nos revelar, ele nos garante que ele vai estar sempre conosco. Eu sei que existem mais coisas para eu viver, eu sei que existem mais processos para passar que eu não tenho noção do que seja, mas eu tenho uma certeza hoje de que Deus está passando comigo. E aí que eu chego no nosso segundo ponto, que é: não caminhamos sozinhos. Para os israelitas, esse Deus se apresentava como uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. E para nós, nós temos aí a presença do Espírito Santo. Aí você pode me falar: mas Michele, a presença de Deus ali para os israelitas era algo visível aos olhos deles. E eu oro hoje, eu peço para que todas as escamas dos nossos olhos possam cair, que toda cegueira espiritual de nossas vidas possam cair por terra e que possamos aprender a enxergar a presença de Deus em nossos processos, que possamos aprender a enxergar a presença de Deus caminhando junto conosco, muitas das vezes nos pegando no colo quando a gente está passando pelo deserto, em nome de Jesus, amém? Então, E algo muito lindo nessa história é que quando esse povo está chegando próximo ao Mar Vermelho, em que eles olham para trás, eles se deparam com todo aquele exército preparado para uma guerra forte. E esse povo, obviamente, vai se desesperar. E nesse momento de desespero, nesse momento de murmuração, teve até uns engraçadinhos, sempre tem uns engraçadinhos no grupo, gente? Teve uns engraçadinhos que falou assim para Moisés: mas foi por falta de túmulo que tu nos trouxeste para o deserto para que a gente pudesse morrer aqui? Tá faltando túmulo no Egito? Por isso que você nos trouxe para morrer aqui? Porque esse povo entrou em desespero, eles obviamente pensaram: nós vamos morrer. Olha o exército que está atrás de nós. E neste momento, a nuvem, a coluna de nuvem que estavam guiando ele, o que essa nuvem fez? Ela estava diante deles, ela saiu da frente e se localizou atrás desse exército. Então essa coluna de nuvem, ela ficou entre o exército israelita e entre o exército dos egípcios. Então ela levou luz para um exército e trevas para outro exército. E durante toda a noite, o exército dos egípcios não pôde alcançar o exército de Israel, aleluia.
Deus pensa em tudo. Deus, ele tem as estratégias. Às vezes a gente está pensando num plano, em alguma coisa, e Deus já tem tudo resolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que te chamou? Quem te chamou foi Deus. Essa luta é de Deus, você não está lutando sozinho. Nós temos o péssimo defeito de achar que o plano é nosso e somos nós que chamamos Deus para fazer parte desse plano, mas não é assim, gente. O plano é de Deus e é Ele que nos chama para fazer parte dele. Então não vamos pensar que estamos lutando sozinho, não vamos pensar que é com as nossas forças. Essa luta é de Deus, essa peleja é de Deus e Ele está conosco nessa. Não estamos lutando sozinhos, não estamos caminhando sozinhos. Amém? Eu quero aqui agora chegar no terceiro e último ponto, que é quem determina o ritmo da caminhada é Ele. Se nós formos lá no livro de Números, no capítulo 9, versículo 15, diz que uma nuvem cobria o tabernáculo. E essa nuvem, no período da noite, ela assumia uma forma de fogo. E essa nuvem, quando ela se levantava, o povo sabia que era o momento deles se levantarem também e começarem a caminhar. Independente da hora, se a nuvem se levantasse de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, o povo naquele exato momento também se levantava junto com a nuvem para começar a caminhada. E durante um período essa nuvem repousava, e quando essa nuvem repousava, o povo também sabia que aquele era o momento, aquele era o lugar certo para eles acamparem, o lugar certo e o momento certo para eles acamparem e poder descansar. E assim também é em nossas vidas. É Deus que determina o momento que a gente vai começar a caminhar. É Deus que nos guia em qual caminho vamos passar, seja qual tipo de solo estivermos pisando. É Deus que vai determinar o caminho, a hora de levantar, a hora de começar e a hora de parar também. O tempo do nosso descanso também é determinado por Deus. Então é Deus que vai determinar tudo, o ritmo, a duração, é tudo guiado por Deus, é tudo determinado por Deus. Então nós não podemos estar atrasados e nem adiantados, que falamos muito de pessoas que estão atrasadas, que estão andando atrás, vamos dizer assim, da nuvem de Deus. Mas também existem aquelas pessoas que se sentem espertos o suficiente, que se sentem mais inteligentes do que a ordem de Deus e resolvem andar à frente da nuvem. Então não podemos estar atrasados, não podemos estar adiantados, não podemos desviar para a direita nem para a esquerda, devemos andar alinhados à vontade de Deus, alinhados à direção que Deus nos dá. A função da nuvem ali não era somente guiar o povo. Gente, o deserto no período da manhã era muito quente, era muito calor. E no período da noite era muito frio e escuro. Então, a nuvem, além de guiar de manhã, ela também proporcionava ali uma sombra. E no período da noite, além dela iluminar e também guiar, ela proporcionava ali um calor para esquentar o povo. Então, se você estivesse fora do direcionamento de Deus, se você estivesse fora da vontade de Deus, ou você ia passar calor, ou você ia passar frio e andar em trevas. Quando andamos fora do direcionamento de Deus, quando andamos fora da vontade de Deus, a gente passa sufoco. E se a gente andar ali alinhado com a vontade dele, alinhado com a ordem, em obediência, ele entra com a provisão daquilo que a gente precisa de acordo com a circunstância que a gente está passando. Se a gente está no calor, ele proporciona a sombra. Se a gente está no frio, ele proporciona o calor do fogo. Se está escuro, ele traz luz. Então vamos andar no centro da vontade do Senhor, nem mais à frente, nem mais atrás, nem desviado para a direita, nem desviado para a esquerda, mas sim no centro da vontade de Deus. Quem reconhece o decorrer dessa trajetória sabe que a grande maioria dessa geração não pôde chegar até a promessa, porque morreram antes de chegar a Canaã, morreram antes de chegar à sua promessa,
por teimosia e por desobediência. Então, não vamos usar esse povo teimosos, desobedientes, como exemplo em nossas vidas. Não vamos morrer sem chegarmos àquilo que Deus preparou para nós, aquela promessa que Deus com todo carinho separou de melhor para nós. Não vamos seguir o exemplo desse povo. Vamos seguir o exemplo de Josué. Josué que soube ali, andar no centro da vontade de Deus. Josué que foi temente. Josué que foi obediente. Josué que a todo momento teve ali, alinhado aos planos de Deus. O que aconteceu com Josué? Ele conseguiu chegar até a promessa. Josué entrou na terra prometida e além de entrar, ele não entrou como uma pessoa qualquer. Ele entrou como um líder escolhido por Deus de todo aquele povo. Amém? É essa palavra, gente, que eu trouxe para vocês. Hoje eu fui bem rápida, bem objetiva, mas foi o que Deus ministrou ao meu coração e eu não quero ir nada além daquilo que Ele me deu. Eu espero que essa palavra abençoe poderosamente a vida de vocês, que essa palavra possa trazer aqueles que estão ou adiantados ou atrasados ou desviados para a direita ou para a esquerda, que possam nos trazer para o centro da vontade de Deus. Que essa palavra possa nos fazer ter um desejo de ser obedientes ao direcionamento que Deus nos dá. Que essa palavra nos possa trazer o desejo de andar alinhados com a vontade de Deus para chegarmos até o nosso propósito, Que todo medo, que todo nervosismo de enfrentarmos o deserto possa ser lançado por terra em nossas vidas, que tenhamos as armas necessárias, as armaduras necessárias. A minha ministração passada eu falei sobre as armaduras de Deus, que possamos estar com todas essas ferramentas que o próprio Deus nos coloca à disposição, Como eu disse, Deus aparece com o que precisamos na hora certa, de acordo com a nossa circunstância, de acordo com a nossa necessidade. Deus vai chegar com a provisão certa em nossas vidas. Então, que todo espírito de medo, todo espírito de covardia seja repreendido de nossas vidas. Que possamos entrar nessa batalha, que possamos entrar nessa guerra confiante de que é do Senhor e é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita, é Ele que luta com a gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos ter aí um restante de semana abençoado, que possamos perceber, enxergar a presença de Deus em nossa vida e não vamos esquecer, vamos andar ali, debaixo da direção dele, vamos andar debaixo da nuvem, vamos andar em obediência e no centro da vontade de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor seja em cada lar aqui, de pessoas que estão vendo, de pessoas que vão ver no futuro. Que a paz do Senhor Jesus possa estar dentro da sua casa e de cada familiar, em nome de Jesus. Amém?